Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia. Continua conosco, Senhor. Fala-nos pela tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu sabe que o nosso coração, a nossa alma precisa nessa noite. Salva, liberta, batiza, transforma, cura, aviva, é o que nós te pedimos. E em nome de Jesus nós te agradecemos. E a igreja diga amém. Se assente fazendo aquele barulhinho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra rápida para o nosso coração nessa noite. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. E assim como a Bíblia estará aberta, deixe também o seu coração em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, ele é um livro que particularmente ele mexe muito comigo. Ele é muito intrigante, porque nós vemos que esse profeta ele viveu coisas tremendas, tremendas. E eu acredito que um dos momentos mais marcantes da sua vida não foi apenas ser levado ao cativeiro, não só apenas morar à beira do rio, mas é ele profetizar pela manhã, obedecer a voz de Deus pela manhã e à tarde matarem a sua mulher, e ainda Deus olhar para ele e falar para ele assim, ó, não chora, porque assim como está acontecendo com você, vai acontecer com o povo. O que vai acontecer vai ser tão grave, vai ser tão pesado, mas eles não vão ter nem tempo de chorar. Então ele viveu, e isso é o que nós vemos que é o profeta profetizar e viver a mensagem. Mas alguns pontos na sua vida destacam-se e nos chamam mais atenção. Se você puder colocar aí, acompanhar na sua Bíblia, Ezequiel no capítulo 1. Ezequiel no capítulo 1, versículo 1. Olha só como nós vamos acompanhando e entendendo um pouquinho a respeito da vida desse homem. Aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos. Nós já aprendemos e muitos acreditam que essa menção do 30º ano fala a respeito dos anos de vida do profeta. Ele tinha cerca de 30 anos. Só que hoje nós mencionamos o profeta
Ezequiel, mas nós sabemos que ele era de uma linhagem sacerdotal. E quais são as qualificações para ser sacerdote? Primeiro, teria que ser da tribo de Levi, teria que ser da casa de Arão. Primeiro requisito. Das suas famílias tinham que ser daquelas que trabalhavam para o sacerdócio. Outro ponto importante, eles começariam a exercer o seu ofício a partir dos 30 anos de idade. Por isso ele faz questão de mencionar, quando eu tinha 30 anos, ou seja, ele estava se preparando para exercer o seu ministério sacerdotal. Então pensa comigo aqui, você nasce em uma família, a qual você desde pequeno você é orientado, você é ensinado, você tem uma função que você vai exercer na sua vida. Então, 30 anos ele está mencionando, olha, eu vou começar a exercer. É o ano de começar o princípio do exercício sacerdotal. Só que ele vai dizer assim, ó, estando eu no meio dos cativos. Quando nós vamos falar a respeito do cativeiro babilônico, nós vamos observar e lembrarmos, essa igreja é uma igreja que estuda a palavra de Deus. Nabucodonosor, ele toma conta e destrói toda Jerusalém, o templo. Ele leva cativo os seus moradores. Nós vamos observar que ele faz isso em 3 etapas. Na primeira etapa ele leva milhares de jovens. Dentre eles estava Daniel, dentre eles estava Misael, Azarias e Ananias. Nós vamos observar que esses homens foram levados ali. Na segunda leva, nós vamos observar que ele leva mais de 10.000 judeus em cativeiro. Dentre esses 10.000, ou mais de 10.000, estava sacerdote, costumo de falar profeta, estava o sacerdote, que ia começar o seu exercício, Ezequiel. E na sua última, ou na terceira, no seu terceiro ataque, Nabucodonosor destrói o templo e acaba com tudo. E nós vamos observar, e o texto vai nos mostrar, que Ezequiel ele vai morar à beira do rio, junto com os cativos. Então nós vamos observar que ele era de uma família sacerdotal, já estava no ano do seu ofício, de começar o seu ofício, a sua função. Só que, olha só conforme ele vai descrevendo, versículo de número 2, olha o que diz: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro. No 5º ano do cativeiro. Então observe, ele completou a idade de exercer o seu ofício, de trabalhar no templo. Só que quando ele completa, ele não está no templo, ele está entre os cativos. Então ele não tem o templo para poder exercer a sua profissão, para poder exercer o seu chamado, melhor dizendo. Então nós vamos observar, imagine só como está a cabeça desse homem, que se preparou a vida inteira para exercer a sua função. E quando chega perto de exercer a sua função, ele é levado cativo. E ele deixa bem claro, era o 5º ano do cativeiro. Sabe o que é você se preparar, e aquela oportunidade nunca chega? Só que a Bíblia diz que ele estava lá. Aí o versículo 3 diz assim, ó: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ô irmão, ele tinha tudo para poder ser rebelde. Ele tinha tudo para poder desistir de tudo, até do seu chamado. O salmista, no Salmo 137,
Salmos 137, versículo ou verso 1 e verso 2, vai falar de um outro grupo de pessoas que também estão no cativeiro. E olha só o que acontece com esse grupo. Junto aos rios da Babilônia, ali nós assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. Aí o verso 2: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu vejo dois grupos de pessoas no cativeiro. Cativeiro fala de luta, cativeiro fala de tribulação, cativeiro fala de problemas. E a pergunta para mim e para você é: em meio às lutas, quem você é? Quem você é? Você é aquele que pega a harpa e pendura no salgueiro? Abandona? Desiste? Ou é aquele que está à espera, se preparou, tinha tudo para desistir, tinha tudo para parar, tinha tudo para voltar? Só que o texto sagrado vai dizer lá em Ezequiel, capítulo 1, que o céu se abre, estando ele à beira do rio. Enquanto tinha uns que à beira do rio chorava, tinha outro que à beira do rio o céu se abria. Aí a pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje: quem você é em meio às lutas? Quem você é em meio às provações? Quem você é em meio às tribulações da vida? Outro ponto importante que eu posso extrair do livro do profeta Ezequiel é que Ezequiel era sacerdote, mas quando Deus o chama, Deus está dizendo: você não vai ser sacerdote, eu vou te levantar para ser profeta no meio do meu povo. É Deus dizendo para Ezequiel: tu pensa que você vai só até aqui? Eu quero te levar muito além daquilo que você pensa. Eu quero te levar muito além daquilo que você imagina. Outro ponto que eu vejo que é importante ressaltar nesse texto e nesse livro é que você vai ver que por várias vezes você vai ler a expressão: a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. A mão de Deus levou o Ezequiel. A mão de Deus estava com Ezequiel. A mão de Deus leva Ezequiel no vale. A mão de Deus tira Ezequiel do vale. Observe, a mão de Deus estava no controle de tudo. Era Deus dizendo para Ezequiel e mostrando para mim e para você que a mão dele está no controle. Se a mão dele está no controle, fica tranquilo, meu amado irmão, que ele não perde o controle por nada. Deus fala com o profeta Jeremias. Jeremias desce na casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando com as rodas, com barro. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Pastor, está quebrando. Se está na mão, fica tranquilo. Ele está no controle. A mão dele é poderosa. Deuteronômio 5,15 vai dizer que Deus com mão forte resgata o povo do Egito. O salmista vai dizer que a mão do Senhor é tão poderosa que ele toca nos montes e o monte começa a fumegar. A mão do Senhor, ela é tão poderosa que certa feita, um leproso chega diante de Jesus e diz: Senhor, Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Jesus estende a mão quando todo mundo recua, toca no leproso e diz: sê limpo, e ele é purificado. Jesus tem um encontro com a multidão, a viúva de Naim, aleluia. Jesus chega diante do esquife, estende a sua mão e toca no esquife, e o menino que está dentro do esquife se levanta e começa a falar. Por quê? A mão do Senhor é poderosa.
Se você está nas mãos de Deus, meu irmão, fica tranquilo que Ele não perde o controle por nada. Por nada. A mão do Senhor leva Ezequiel no vale. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel está no vale. Ezequiel vai para o templo. E a mão do Senhor leva ele lá no templo. E ele começa agora a ter algumas visões. E sabe o que eu acho lindo? Que dentre as visões que Ezequiel vai tendo do templo, que eu acho maravilhoso, e se você não der glória, eu vou ficar bravo com você, porque o texto da Bíblia Sagrada é maravilhoso. Olha o que Ezequiel está vendo. Ezequiel está vendo o templo. E no versículo 9 do capítulo 46, Ezequiel começa a dizer assim, ó: mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para aquele que entrar pela porta do norte, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte, não tornará pelo caminho da porta por onde entrou. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel. Você não entendeu, né? Vou te explicar. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, quem vier para o templo, quando entrar pela porta do sul, ele não vai sair pela porta do sul. Ele vai sair pela porta do... Olha, Ezequiel, quem entrar no templo quando entrar pela porta do norte, ele não vai sair, Ezequiel, pela porta do norte, ele vai sair pela porta... Sabe o que Deus está dizendo para ele, Ezequiel? Quem entra na minha casa não vai sair da mesma maneira que... Olha o que Deus está falando assim, ó. Quem entra no templo, Nicasso, para adorar, entra de um jeito. Empresta a tua mão ao Espírito Santo, empresta. Segura na mão de alguém assim, ó. Só faz uma perguntinha para ele, não precisa esperar a resposta não. Só pergunta para ele assim, ó: tu veio adorar hoje? Por que, pastor? Porque se tu veio adorar, você pode ter entrado aqui cansado, quebrado, mas se você veio adorar, tu vai sair daqui renovado para a glória de Deus. Glória. Eu posso ouvir alguém da glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Eu posso ouvir alguém levantar a mão e dizer: Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Ezequiel, tem mais. Ezequiel, vem aqui na porta do templo, na porta da casa, vem aqui. Vou te mostrar algo. Aí a Bíblia diz que ele vai ter uma visão de um rio. Ele vai ter a visão de um rio que está saindo. Isso aqui é tão bom, porque isso aqui dá até para pegar um gancho com o que nós estamos estudando em Apocalipse, que nós vamos chegar lá no reino milenar. Eita coisa da hora, meu Deus do céu. Ele está vendo um rio, e é um rio de águas cristalinas. Esse rio representa uma vida com o Espírito Santo. Esse rio representa o Espírito Santo. Esse rio representa o rio da vida. Representa o rio da vida. Então, ele agora está tendo uma visão, e ele vê um homem. E esse homem estava com algo na mão, uma ferramenta, um cordel de medir. E ele media muita distância. A Bíblia diz no versículo 3 que ele sai, e ele tem na sua mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, 500 metros.
Tem alguém que já foi em rio? Alguém já foi em rio? Quando você entra no rio, tá rasinho? Quanto? 1 metro? 2 metros? No máximo 2, 3, dependendo do rio. Esse rio aqui, você já vê que é diferente. Era 500 metros. E eu aprendo um negócio tremendo, porque o rio está lá. O anjo mede 1000 côvados, 500 metros. E o anjo diz assim, ó, vem. E sabe o que eu acho lindo? Porque o texto é muito claro que ele diz assim, ó, e ele me fez passar pelas águas. Se você quer viver uma vida com Deus, com o Espírito Santo, uma coisa que você precisa aprender aqui é ter paciência. Por quê, pastor? Você está andando 500 metros, irmão, e a água não sai do tornozelo. Outra lição que eu aprendo: ele foi até onde Deus mandou ele ir. Sabe por que tem gente que se dá mal na vida espiritual, na vida ministerial? Porque Deus falou para ele assim, ó, tu vai até aqui. Ele quer ir até ali. Então Deus está dizendo assim, ó, vem! Ezequiel, vai. Quanto tempo? Não sei, mas ele está mandando eu ir. Quando ele foi andando, chegou 500 metros, onde falou, para aqui. Ele olha, dá uma olhada para trás e fala assim, rapaz, eu andei tudo isso, só foi isso. Águas que dão nos tornozelos. E eu já até preguei sobre isso, falando que são fases na vida cristã. Que tem hora que a água está aqui, ó, e o rio está uma imensidão para você entrar. Tem gente que anda até aqui e para ele está bom. Para ele está tranquilo. Para ele está de boa. Aqui está bom para mim. Só que a Bíblia diz que o homem vai medir mais 1000. E quando ele mede mais 1000, você percebeu que agora ele vai novamente, ele me fez andar, porque quem faz andar é ele. E ele vai andando. E quando ele anda, são águas que dão nos joelhos. O joelho fala de oração. E tem aquele momento que nós estamos orando bastante. E ele para e andou. E quem sabe agora nessa segunda medida, ele já não sentiu tanto, porque foi a mesma medida. E conforme ele vai andando, o rio está lá, irmão, parado. Quem está se movimentando? Ezequiel. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? O rio está aí. Quem precisa se movimentar? Mas fique tranquilo. Por quê? Ele me fez andar. A gente só se movimenta pela direção dele. Se ele me fez andar mais 1000 côvados, vamos andar mais 1000 côvados. E ele anda mais 1000 côvados. E agora vai subindo. E são água nos lombos. Ele olha e diz, opa, aqui já está dando, o negócio já está ficando um pouquinho mais sério. Está aqui nos lombos. Opa, está por aqui. Estou sentindo o chão. Dependendo das águas, eu estou vendo o meu pé. Está aqui. Aí o anjo olha para ele, ou o homem, representando uma teofania, pode ser Cristo aqui, dizendo, Ezequiel, sim Senhor, tem mais 1000. Mas você percebeu que Ezequiel não vai? Olha o que o texto diz, e mediu mais 1000, e era um ribeiro. E sabe o que eu aprendi aqui? No texto, eu aprendi, Ezequiel não sabia nadar. Por quê? Foram águas profundas. E as águas eram tão profundas que ele diz no texto assim, ó, e eu não podia atravessar. Por que ele não pode atravessar? Porque ele não sabe
Se ele soubesse nadar, ele, mergulharia. Só que presta atenção, o homem não falou assim, vai, pula, mergulha. Não, deixou por ele. Porque a decisão, você pegou, né? A decisão tem que sair, nossa, tá aqui. Aí o texto sagrado vai dizer assim, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse, viste, filho do homem? Então me levou de volta à margem do rio. Ô irmão, Ezequiel olha e diz assim, são águas profundas. Águas profundas, águas que não dá para atravessar andando, águas profundas, eu preciso mergulhar. E sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Ei, você precisa perder esse medo. Você precisa parar com essa mania que tudo tem que estar no teu controle. Eu não sei nadar, irmão, mas quem sabe, quando lê um texto desse, fala assim, ih rapaz, eu já caía de cabeça e já chegava lá do outro lado. Mas Ezequiel era igual eu, não sabia. E quem não sabe nadar, quando começa a perceber que já está perdendo o controle, cai um medo terrível. Então quando o anjo mede, mais 1000 eram águas profundas, Ezequiel diz assim, não dá para passar mais não. Aí o anjo olha para ele assim, viste, Ezequiel? Aí o anjo vai e traz ele de volta. Para onde? Lá para a margem. Fala para esse crente que está perto de você assim, só depende de você. A gente prega tanto sobre isso, a gente fala tanto sobre isso. Mergulha, vai. Mas Ezequiel não mergulhou. Ezequiel voltou. E quando ele volta, ele está na margem e ele só vê o que tem no outro lado. E o Senhor vai descrevendo para ele o que acontece do outro lado. Árvores, plantações, o rio aonde passa. Se tem morte, vai dando vida. Aonde o rio passa, tem vida. E esse rio aqui é o rio do Espírito. E sabe o que me traz a alegria? Porque o rio aonde passa, aonde tem morte, começa a ter vida. E sabe o que eu aprendo também na Bíblia? Que esse rio, ele traz alegria. Porque o salmista no Salmo 46, ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh glória! Por isso, irmão, aonde o rio está, a pessoa tem vida e alegria. Por isso eu não concordo com aquele irmão que está de segunda a segunda de cara feia. Paulo vai dizer assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus e alegria. Oh glória! Se você pode, está faltando um dente, pastor, não tem problema não. Dá um sorriso para esse crente que está perto de você. Fala para ele assim, aonde tem um rio tem alegria, irmão. Aonde tem um rio tem alegria. Ei! Ezequiel não conseguiu viver o que tinha do outro lado, mas ele viu de longe, viu as árvores, viu o que ele podia fazer. Ezequiel não conseguiu, mas teve um homem que conseguiu ver do outro lado. E a gente cantou aqui sobre ele hoje. O que Ezequiel não viu, João viu. Aleluia. O que João viu, além do rio azul, as ruas são de ouro e Ezequiel não viu, mas eu vi. Ali tudo é vida, ali
Se joga, irmão, se joga. O Espírito Santo está dizendo para nós assim, ó, vem. Vem. Jesus falou assim, ó, quem crê em mim, vai nascer dentro dele uma fonte. Vai jorrar para a vida eterna. O que é isso? É o rio do Espírito. E aonde ele passa, tem vida. E se ele está dentro de você, será que você pode abraçar alguém? Será que você pode orar por alguém?